Gigães, tudo bem? Mais uma vez a gente está aqui numa aula gravada, né? Já que não dá para estar pertinho. E como a aula passada a gente estava falando dos profetas, hoje a gente vai continuar falando sobre isso. Então, pega sua apostila, pega a Bíblia, vai para um lugarzinho mais quietinho, onde você possa estar sozinho e falando com Deus também. Hoje a gente vai falar sobre o profeta Elias e a gente vai ler um pouquinho da Bíblia também e pode então abrir a Bíblia em 1 Reis 17, 18 e 19. Nesses 3 capítulos é onde conta um pouco da história de Elias. Aqui na apostila de vocês tem aquela parte de aplicação pessoal e vai ser muito legal se vocês lerem todas essas passagens, porque daí vocês vão entender um pouquinho mais de como era o relacionamento de Elias com Deus. Bom, a história de Elias, ele estava num momento bem complicado, porque quem era o rei era Acabe, e Acabe se casou com Jezabel. E os dois, né, que, enfim, estavam liderando ali, eles colocaram uma idolatria ao deus Baal. Então, ao invés do Deus deles ser o Deus verdadeiro, o nosso Deus, passou a ser o Deus Baal. E, enfim, o povo, uma grande parte do povo, começou a adorar esse Deus também. E Acabe construiu o templo para esse Deus. E, bom, nosso Deus verdadeiro, ele estava bem insatisfeito com isso. Então, ele levanta Elias para ele poder ir lá e falar as verdades para o povo. Então, Elias, ele foi um profeta para representar Deus nesse momento onde todos estavam perdidos em idolatrias e adoração a outro Deus. Deus queria que Elias lembrasse o povo quem era o verdadeiro Deus e quem eles deveriam adorar de verdade e quem era o que cuidava deles, o que sempre estava ali. Queria mostrar que ele não era o Baal. A gente vai ler um pouquinho agora de 1 Reis 18, que é uma das histórias que Elias tem, que é Elias no Monte Carmelo. Então, essa história, ela mostra muito bem a coragem que Elias teve de ser um profeta, de estar naquele momento e de ser obediente a Deus nessa época. Como estava todo mundo adorando Baal, Elias chega para o rei Acabe e pede para que ele reúna todo o povo de Israel lá no Monte Carmelo para ele poder mostrar quem era o Deus verdadeiro, né? Então Acabe concorda, ele leva todo o povo para lá. E Elias, quando eles se encontram, ele é acusado de ser um perturbador de Israel. Acabe fala isso para ele. E Elias fala que ele não está perturbando Israel, mas sim que Acabe e Jezabel, né, a esposa dele, e todo o povo estavam perturbando porque eles não estavam cumprindo as ordens do Deus de verdade, não estavam adorando o Deus verdadeiro. Quando eles se reúnem lá no Monte Carmelo, Elias fala que eles vão ver quem é o Deus verdadeiro nesse momento. Então ele pede para que os profetas de Baal façam um altar para o Deus dele, assim como Elias também ia construir um altar para o Deus verdadeiro, que é o nosso Deus. Então os dois, né, os profetas de Baal construíram o altar deles, e Elias também, e Elias falou que o Deus que respondesse com fogo, né, que queimasse o altar, que acendesse o altar, era o Deus de verdade. Então, ali no capítulo 18, vocês podem ver, eles montam o altar. Quando os profetas de Baal começam a clamar pelo Deus deles, começam a pedir para que o Deus deles se apareça, nada acontece. Então, ali diz que eles ficam da manhã até o meio-dia clamando por esse Deus, que não existia, né, que era uma idolatria deles. Então, eles clamam por esse Deus, mas nada acontece. Depois de um tempo, Elias fala, tudo bem, agora é minha vez de clamar ao meu Deus. Quando Elias arruma o altar para o Senhor, ele clama e ele pede assim, ó, no versículo 37 está dizendo assim: responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Então, quando Elias pede isso, Deus se mostra com fogo e todo o povo começa a perceber quem era o Deus verdadeiro. Acho que essa é uma das histórias mais marcantes com Elias, porque é quando ele mostra para o povo quem era o verdadeiro e mostra para o povo que eles estavam errando ao idolatrar, ao adorar o Deus Baal. Ali no versículo 39, mostra o que o povo fez quando isso aconteceu. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então, ali tem a continuação, né, do que acontece com Acabe e tudo mais. Espero que vocês possam ler toda essa história certinho, mas é muito importante vocês prestarem atenção de como Elias teve coragem de enfrentar todo o povo para mostrar quem era o Deus verdadeiro.
Na pergunta 3, tem uma palavra muito importante que é o medo. Elias teve medo também. E vocês podem ver isso no capítulo 19, versículo 3. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Então, a gente tem medo também, assim como Elias. Não é porque ele foi um profeta que ele não pode ter medo. Elias tinha medo, assim como a gente tem. Mas Deus continua se mostrando pra gente, Deus continua chamando a gente para fazer várias missões. E a gente tem que ter a coragem que Elias teve de enfrentar um povo, de enfrentar pessoas, para mostrar quem é o verdadeiro Deus. Então eu peço que vocês orem agora, pedindo para que Deus dê coragem para vocês e que Deus abra o coração de vocês para essas experiências que o Senhor tem para a vida de vocês. Tchau, guardiões, até a próxima aula.